Oferecimento Transfer Express Brás. Camisetas, bonés, uniformes, estampas, bordados e muito mais. É na Transfer Express Brás. Desde 1998, transformando ideias em vestuários personalizados. E aí, pilotos e pilotas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, estamos na nossa quarta corrida do dia aí, que aconteceu no dia 16/8. Vai ser dada a largada aí, pessoal. Atenção aí. E foi dada a largada. A gente acabou largando em 6º lugar aí. Foi uma corrida razoavelmente boa, equilibrada. A gente teve brigas muito boas aí nessa corrida. É um traçado um pouco complicado. E olha o Aoki aí. O Henrique Aoki vai logo na nossa frente. E vamos empurrando ele aí para tentarmos alcançar alguma posição melhor, mas aí ele acaba ficando muito para a esquerda. Eu vejo um gap e acabo ultrapassando ele, né? Agora não me recordo quem é esse piloto aí à frente. Não me recuerdo. Vamos acompanhando aí a corrida até o final pra gente tentar descobrir. Bom, até o momento vai sendo tranquilo aí. Brincadeira saudável. E aí o piloto acaba abrindo um pouco. Esse traçado é um pouco difícil. A gente quase pegou os cones ali. Esse traçado é um pouco mais difícil do que o anterior, por conta dessa curva que tem os cones, que a gente quase pegou os cones ali. Então ela acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas como era a quarta corrida que a gente estava participando, então a gente já estava um pouco cansado, né? Estávamos um pouco cansados aí deste dia, mas deu pra segurar aí, deu pra aguentar. O piloto que tá em primeiro lugar já vai ficando lá na frente, já vai tomando um pouco de distância. A gente tenta ultrapassar esse piloto aí por dentro, mas quase rodamos ele. E nisso aí eu acho que a gente vai acabar por pouco perdendo uma posição, mas acabamos não perdendo. Resultado final a gente vai ver aí quando chegar no fim do vídeo, meu. Bom, a gente tá voltando agora de um campeonato que aconteceu lá em Minas Gerais, as 500 milhas do Cartódromo Internacional de Betim, tá? Nós participamos lá, voltamos agora há pouco para casa. É domingo nesse momento, enquanto eu estou editando este vídeo. Hoje é domingo, agora são 9 da noite, 10 da noite na verdade. Enquanto estamos editando este vídeo, hoje é dia 23 de agosto, tá? Essa corrida aconteceu no dia 16 de agosto, então faz uma semana exatamente. E vamos dando sequência aí à corrida. Claro que esse traçado que eu tô fazendo não é o traçado ideal, tá? Ele é um traçado mais defensivo. O traçado ideal é naquela curva que a gente passou, que ela é bem acentuada para a direita e tem uma zebra azul. Aquela curva ali, o ideal é fazê-la muito aberta, né? Por exemplo, terminou aqui a reta da largada, passou pela chicane, já vem logo essa curva que tem essa zebra toda azul. Agora, ó, o certo é ir pela esquerda, abrir bastante e entrar
apontado para conseguir fazer o kart não perder muita velocidade, né? E assim diminuir o tempo o tempo de volta, né? Consequentemente. Aqui eu não sei o que eu estava apontando. Aparentemente este piloto aí acabou sofrendo algum acidente. Aí ele estava entre os primeiros e aí acabou perdendo essa vantagem aí, né? Bom, eu não sei quem tá atrás de mim, se tem alguém, ou se tá perto, ou se tá longe. O ideal era dar uma olhada, né, pra poder ver se dá pra fazer aqui o piloto já tá errando tudo aqui, tá? Olha como ele mexe a cabeça pro mesmo lado da curva. Isso daí acaba não sendo o ideal. A gente vai ter um pouco de dificuldade aí para ultrapassar este piloto. Provavelmente não vamos conseguir, eu acredito, né? Acho que ele estava perdendo potência no kart. E acho que ele estava entre os primeiros, inclusive, aí. A gente acaba tentando passar ele por dentro, mas parece que ele... Agora que eu lembrei, esse piloto ele tava com o kart vazando gasolina, tá? Tava vazando gasolina desse piloto aí. E mesmo assim ele tava um pouco mais rápido. Aí eu vou tentar entrar por dentro, mas não vou conseguir. Não vou conseguir ultrapassá-lo. E tava vazando gasolina do motor dele. Tava bem ruim esse kart aí dele, da frente. E tava perigoso, porque enquanto ia caindo gasolina, pelo motor dele, aqui eu tento fazer uma ultrapassagem mais um pouco mais arriscada, né? Mas não consigo. Aí surge mais um piloto aí, retardatário, tá? A gente ultrapassa ele e acabamos tomando um pouco de distância aí desse piloto na frente. Tava uma corrida tranquila até, mas eu senti que o meu kart estava um pouco abaixo da média, tá? Um pouco abaixo da média, a velocidade não estava tão boa. De curva até que tava bom, mas de motor não estava muito bom, tá? E aqui eu consigo tomar velocidade para ultrapassar o piloto. E a gente faz a ultrapassagem limpinha da Silva. Coisa linda, bela ultrapassagem aí, sem toques. Só que eu acho que ele vai nos ultrapassar, ó. Fica vendo aí. Olha aí, ó. Olha como que o nosso kart tava mais fraco. Tá vendo? Meu, isso daí me deu uma frustração. Eu fiquei bravo. Fiquei totalmente frustrado, né? Só que isso daí é um erro que eu cometi, tá? Eu poderia ter evitado essa ultrapassagem se caso eu tivesse fechado um pouco o traçado, tá? Ele não teria conseguido me ultrapassar. Então, é difícil você conseguir ultrapassar o piloto, e mais difícil ainda é você conseguir... Eu reclamo aí do kart, é mais difícil ultrapassar o piloto do que manter a posição, tá? É isso que eu quis dizer. É mais difícil ultrapassar do que manter a posição. Esse era o caso, na verdade, né? A gente alcançava ele nas curvas e ele ganhava a distância da gente nas retas.
que eu tento ir por dentro e acabo me ferrando, meu. Peço desculpas aí pro piloto se eu fui moleque. Eu tô bem bravo nesse momento aí. É uma mistura de frustração com raiva. Porque vocês viram, né? O meu kart não tava muito legal de motor. E a gente quase pega uma 4ª colocação aí. Possível 3ª, se tivesse algum problema entre os pilotos da frente. E eu tava perdendo muito tempo nas curvas. Eu alcançava ele, ó. Mas na reta, e mesmo o kart dele vazando o motor, olha como eu alcanço ele nas curvas. E aí chega na reta, aquele abraço e tchau. Mas a gente tem que entender que o kart é um esporte que também precisa de paciência, né? Se você vê que existe a possibilidade de ultrapassar o piloto à frente, então você tem que ter paciência, fazer seu melhor e não cometer erros, né? Que foi o que a gente cometeu. Cometemos um erro de deixar a porta aberta aí para ele usar a vantagem que ele tinha do kart dele para acabar nos ultrapassando novamente e recuperar a posição. Só que eu acho que eu vou acabar ultrapassando ele de novo. E aí ele não vai conseguir mais recuperar essa posição, tá? Olha aí como o kart dele vai. Mesmo eu atrás dele com o vácuo, ele distancia. Mesmo tirando a... Olha lá. Aí nas curvas eu consigo alcançar ele, porque eu acho que ele tava bem ruim de curva. Por isso que eu alcançava ele somente nas curvas. E nas retas nádegas. E aqui eu entro de novo, mas não vou conseguir, tá? Infelizmente não vou conseguir ultrapassá-lo. Esse que era um dos pontos ideais de ultrapassagem. E olha aí, eu aponto pro kart dele. Olha como tava vazando gasolina do kart dele. Foi uma corrida bem... Nossa. Foi uma corrida bem emocional essa daí, né? Porque atingiu muito o meu emocional. Bateu muito no emocional. Eu senti que ele tava meio com dificuldade para fazer as curvas. E realmente era onde eu chegava nele, né? Onde eu realmente chegava nele. O ideal, na verdade, era a gente tá empurrando ele. Mas mesmo se a gente tentasse empurrar, não ia conseguir, ó. Porque ele já toma muita distância da gente na retomada das curvas. Olha lá. Nas curvas ele tomava muita retomada. E mesmo a gente tirando a interferência do ar, o atrito, né, do ar, ele ainda assim conseguia distanciar da gente. E aí chegava nas curvas, a gente chegava nele. Aqui eu fico babando para ultrapassar ele. E aí eu acabo ultrapassando. Bom, nesse momento a ideia qual que é? É você fechar o traçado totalmente para ele, tá? Eu não sei se esses pilotos à frente são pilotos retardatários. Olha lá, ele já começa a encostar em mim. Eu acho que são pilotos retardatários mesmo, tá? E aí eles começam a atrapalhar a gente aí. E eu entro por fora. E aí eu já tento fechar o traçado aqui, ó. Tá vendo, ó? Mesmo assim, o cara foi insistente. E aqui eu me seguro, tá? Porque eu tomo uns impactos. E ele só tava conseguindo me ultrapassar nas retas. Tá vendo, ó? E era muito frustrante pra mim nesse momento. Porque o kart, ele não tava respondendo de forma adequada pra eu conseguir desenvolver uma corrida adequada, né? E aí a gente acaba entrando naquela coisa da sorte, né?
no fator sorte, né? Então acaba sendo muito o certo é ele frear aqui, tá? Eu tava seguindo a pista e olha aí, ó. Os outros pilotos já aproveitam a confusão pra ultrapassar a gente. O certo ali, como o traçado vai fechando, ele tem que frear, né? Ele não pode querer continuar na briga ali no começo da reta que eu tava entrando pra esquerda, porque o traçado vai acabando, né? A curva vai fechando e ele tem que parar, ele tem que aceitar, né? Bom, aqui eu saio melhor na curva, mas aí ele também sai melhor ainda, né? Ele sai melhor ainda do que a gente saiu. Mas aí, ó, o kart dele não tava tão bom de retomada, esse cara aí da frente. E ó lá, vamos ficar de olho aí, porque eu já tava falando pra ele, me empurra, né, meu? Me empurra aí, que seu kart tá bom de reta. Porque a gente tava numa briga frenética, né? E aí eu tava falando, mano, me empurra que nós chega nos caras, meu. Porque não adianta ficar brigando. Eu comecei a bater no capacete, né? Comecei a dar tapa no meu capacete na nuca pra ele me empurrar, né? Porque, meu, a gente vai ficar brigando aí e vai se ferrar. Entendeu? Ó, na reta ele me empurrava. Eu falei, vamos, cara. Mas aí eu acho que o kart dele foi pro vinagre, né? Ele já começou a perder muita potência. Eu acho que a gasolina do kart dele deve ter acabado. Porque tava vazando muita gasolina do kart dele. E aí esse kart aí também tava aquela coisa, né? Famosa jaca. E fizemos o que deu pra fazer aí mediante as nossas capacidades e nossa sorte e capacidade do kart, né? De desenvolver bem na pilotagem, né? Porque assim, 50% é o kart. O outro 50% é o piloto, né? Na minha visão, né? Pelo que eu imagino. E vocês podem ver aí, ó, o meu kart ele não tinha motor realmente. Tava bem abaixo, eu tava bem frustrado mesmo. E aí, fim de prova aí, pessoal. A gente acabou pegando um honrado 5º lugar. E vamos nos encaminhar aos boxes, né? Infelizmente não conseguimos um resultado melhor por conta disso aí, tá? A gente podia ter chegado bem mais longe, mas não demos muita sorte aí no quesito kart. E aqui a gente vai entrar nos boxes. E aí o piloto Wang, olha ele aí. Piloto Wang, nosso amigo chinês. O nome dele é Ziti Wang, começa com Z também. Ele acabou ficando em 3º lugar, tava uma briga boa aí entre o top 3 aí, ele e mais uns pilotos. E é isso aí, pessoal. Fiquem com os resultados e o fim da corrida aí, eu tava bravíssimo. E olha aí o Rodrigo CVV aí na frente. Ele que é o organizador e criador do Esquadrão do Kart. Essa aí. Boa. O kart tá aí, ó. O kart tá ali no anal. Você é um.
E é isso aí, meus amigos e amigas, pilotos e pilotas. Espero que vocês tenham gostado aí desta corrida, deste vídeo. E se você gostou, já aproveita para deixar o like aí. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal aí. Deixa aí algum comentário aí pra gente dar uma alavancada aí no canal. Vamos chegar aos 500 inscritos em breve. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, um beijo na boca e fui!